Mais uma edição do podcast Famílias e Negócios. Mais uma história para contar, aliás, muitas histórias para contar, Lucas, com nossos convidados de hoje para esse bate-papo. É verdade, hoje a gente recebe o casal que está, digamos assim, à frente, né? Tanto na imagem quanto também no tocar a imobiliária Nova Era de Estrela. E o Adiel e a Aline, que assim como eu e você começamos com as mesmas letras, né? Eles também têm esse privilégio, estão conosco hoje para a gente contar um pouco mais de como é essa parceria da imobiliária Nova Era, como tem sido este negócio, né, na área dos imóveis, né, nas oportunidades de negócio. Então vamos começar conversando. Eu sei que o cara começou esse negócio, né? A Aline vai se ajustando depois, né? Transição de carreira ela já fez, né? E o Adiel conta para nós como é que começou essa paixão por imóveis. Vamos começar por aí, tudo bem? Boa tarde, Lucas. Lu, boa tarde. Aline, boa tarde ao Laron também, que está nos comandos aí atrás das câmeras. Na verdade, assim, ó, isso começou com 13 anos de idade. Aí tu fez o teu primeiro brick. O primeiro brick. Gostei do brick. Para quem ainda não me conhece, eu sou natural de Westfália. E com 13 anos eu fui trabalhar num barzinho ali na Westfália. E aí, uma certa altura do campeonato, meu ex-patrão, ele entrou em contato com meu pai e disse que não tinha como. Eu acho que eu posso até dizer a expressão em alemão, porque tem bastante gente de alemão que escuta, né? Com certeza. Der Guri, geht, né? Das ist ein Schlabberschlebbet. Gibt's nix. Es gibt nix. Ele disse que é um arrastador de chinelo, para quem não entende, né? Esse guri não dá, é um arrastador de chinelo, né? É uma expressão para quem quer dizer que não quer nada com nada, né? Mas ele esqueceu de lembrar que eu estava com 13 anos na época, né? Mas tudo certo. E eu vou te dizer que isso aí, na verdade, muita gente teria usado isso como uma coisa assim, pelo lado ruim. Para se vitimizar, talvez. Isso. Para ti foi um empurrão. Isso para mim foi um empurrão. Então, com 13 anos, eu escutei isso. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar na antiga Paquetá Calçados. E com 17 para 18, eu fui morar em Estrela. Como eu estudava aqui no ESEG e fazia o técnico em processamento de dados na época, que era na época... Tu já conhecia a Aline naquela época? Mais ou menos. Mais ou menos. Depois Depois a gente pode entrar nessa Sim, questão também, né? Essa história nós vamos querer saber. Isso é um parênteses, vai lá, segue aí. Enfim, aí eu fui trabalhar em Estrela, trabalhei na antiga Polar, na parte de informática. Né? Fui responsável pelo CPD na época. Quando a Polar ainda existia e funcionava como cervejaria. Sim. Isso foi na época já até da transição, porque o que começou a acontecer? Na época que surgiu a Ambev, o CAD, que é o que regulava essas questões, né? Eles exigiram algumas questões e, tipo assim, elas não poderiam fechar a Estrela e não poderiam fechar Montenegro na época, né? Então, o que eles fizeram? Eles deixaram... A produção era feita em Estrela e o envase era feito em Montenegro. Para vocês terem uma ideia, a logística toda, mas dentro da lei, né? Que não poderiam fechar aqui. Enfim, trabalhei na Polar por 2 anos e meio, se eu não me engano, como estagiário lá, e aí surgiu a oportunidade deles me absorverem em Águas Claras, que é uma unidade mais moderna e tudo mais, né? Só que o que aconteceu? Aí a questão financeira pesou um pouco mais, porque eu estudava à noite e trabalhava durante o dia, então pagava a minha faculdade e tal, então estava tudo assim meio contado, né? O salário e tudo mais. E aí eles iriam me admitir, só que a questão financeira continuaria a mesma. E aí eu botei na ponta da balança, os custos vão ser maiores. Eu ia ter um custo maior sem ganhar mais. E aí eu decidi sair da Polar, e aí não tinha onde trabalhar. Abriu mão daquela carreira. Isso, abri mão da carreira, e aí que aconteceu o pulo do gato. Tu já fez uma transição de carreira bem cedo, então. Bem cedo. Da informática para os imóveis. Isso. Ficou no I, então. Isso, fiquei no I. Boa. Enfim, aí eu saí de lá e fui trabalhar numa imobiliária lá em Estrela mesmo. E aí comecei a criar gosto. Eu sempre fui muito comunicativo. Quem me conhece sabe que falo pouco, né?
Percebe-se. A palavra é sua, né? Enfim. Se a Aline deixar. Vai chegar a minha vez. Aí fui trabalhar numa imobiliária. Gostei do lidar com o povo, de lidar com as pessoas, de, até certa forma, ajudar as pessoas a realizarem sonhos, porque comprar um imóvel muitas vezes é a realização de um sonho. Né? Tem quem é investimento e o próprio alugar também. Às vezes tem um casal novo que quer o seu canto, o seu espaço, a sua independência, e então isso é uma realização no sonho também. Fui trabalhar nessa imobiliária, trabalhar durante um tempo, saí, fui para uma segunda imobiliária, né, com um convite, essa segunda imobiliária já acreditando no meu potencial, enfim. E de lá, nessa segunda imobiliária foi quando eu conheci a Aline. Aí a Aline entrou... Aí a vida mudou para melhor. Aí mudou a vida. O que aconteceu? Eu estava naquela pegada de querer algo próprio. Né? Eu queria uma empresa, abrir uma imobiliária, fazer alguma coisa. Como eu ainda tinha resquícios dessa questão de informática na minha veia, surgiu a oportunidade de comprar uma loja em Paverama, de onde é que a Aline morava, de informática, que a princípio era do meu cunhado até. Surgiu essa oportunidade. Saí, e aí foi... até hoje eu estava escutando um podcast da Chili Beans, lá que me fugiu o nome dele agora, o proprietário de Chili Beans, e ele disse que a gente aprende bastante com os acertos, mas onde é que a gente mais aprende com os erros, né? E aí foi a primeira aula de administração que eu tive, né? Porque eu saí da empresa e não tinha feito uma pesquisa de mercado, conhecido a empresa, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente, é isso aí. É isso aí que eu quero. Puf, saí do meu emprego garantido, onde é que não ganhava mal, para fazer isso. Cheguei lá e as coisas não eram como eu pensei que fosse. E aí, ao andar da carruagem, esse negócio não foi adiante. E aí estava eu sentado lá, que nem diz o alemão, hat mir gesetzt, mit die große Fiska. É isso aí. A gente estava lá sentado, não sabia nem para onde. Aí eu fui ter uma conversa com meu pai, ele disse, olha, quem sabe tu faz o que tu sabe fazer de melhor, né? Eu disse, mas o que eu sei fazer de melhor? Ué, tu até agora trabalhou em imobiliária. Eu disse, mas será que eu volto para a Estrela? Eu já saí do mercado, o pessoal não me conhece. Não, vamos lá. Vamos abrir tua imobiliária. Ele me incentivou, me deu assim muito incentivo, a minha mãe também e a Aline também no início ajudava, porque lá no início eu fazia tudo, né? Eu abria de manhã, eu fazia o café, eu fazia o chimarrão, eu servia o café, eu atendia o cliente, eu era secretário, atendia telefone, enfim, do início ao fim. Normal, né? Como qualquer início, né? E aí eu fazia tudo. E aí o que aconteceu? Os primeiros 6 meses, o primeiro ano foi bem puxado, assim, bem difícil. Tanto que eu investi todas as economias, tudo que eu tinha, eu investi lá e a coisa não acontecia. A gente estava, isso foi em meados de 2008, né? Então a gente estava começando aquela questão da situação imobiliária e tudo mais, então era um pouco mais complicado do que é hoje, né? Hoje tu tem linhas, claro, hoje eu digo assim, do que a gente vem vivenciando, né? Porque tu tem linhas de crédito para financiamento, tem um monte de coisa. Então tava difícil, né? Aí chegou a um certo momento eu pensei em fechar, né? Aí eu fui ter a segunda conversa importante com meu pai e ele disse, olha, quem sabe tu fica mais um mês. Eu disse, pai, mas... Acredita. Mas minhas economias já foram tudo. Eu já gastei tudo que eu tinha para gastar. Se eu fechar esse mês, eu fecho sem dívida nenhuma. Se eu ficar mais um mês, eu não sei como é que vai ser. Não, mas fica mais um mês que eu vou te ajudar com esse um mês de aluguel, então. Tá, beleza, vamos lá. Fiquei mais um mês. E aí que o jogo começou a virar de novo, né? Aí eu fiz uma negociação boa, começou a entrar uns aluguéis, e aí, naquela época, o negócio era assim, agora entrou um dinheiro. Agora dá 4 meses de aluguel. Opa, então, temos 4 meses de aluguel, podemos, né? E assim a coisa foi acontecendo, né? E após o término do ano e início do outro ano, a coisa começou a andar melhor e os negócios foram acontecendo e eu voltei de novo para o mercado de Estrela, né? Agora, a importância do apoio da família, né? A gente fala de famílias e negócios e nem sempre esse lado família é somente estando como família na gestão, né? O quanto também faz diferença esse suporte, esse apoio
verbal, motivacional e incentivo mesmo, né? De estar junto. Sim. E A própria ajuda da Aline, né? Porque no início eu não tinha secretária. E a Aline, na época, depois ela conta a história dela, ela trabalhava na clínica em alguns horários e alguns horários ela tinha livre. Daí eu disse, olha, quando tu tiver livre, tu vem na imobiliária e fica lá porque eu preciso ir pra rua. Porque Pra além, vender. além do serviço lá dentro, eu tinha que fazer serviço de rua. Então, às vezes, eu começava às 6h30 da manhã, porque eu tinha que botar placa, fazer vistoria, tirar fotos, para 8 horas, 8h30 abrir a imobiliária. E aí, tipo, meio-dia tu fecha, faz todo o serviço de banco até 1h30 para voltar para tu atender Abrir a lá, porta. né? Sim, não tinha nenhum respiro, né, naquele momento. Isso. Mas a Aline também, ela inicia, se eu não me falho a memória também, tem a técnica em informática, daí ela vai para fisioterapia e hoje está dentro da imobiliária. Como é que foi essa tua caminhada, Aline, aí, para parar dentro da imobiliária? Então, eu sou filha de comerciantes, né? Os meus pais a vida inteira tiveram comércio, eu me criei dentro do comércio. Então, já o sangue empreendedor corre nas veias, né? Como o Lucas falou, então, eu também fiz o técnico em processamento de dados aqui da IESEG na época, né? Aí depois eu tive uma passagem pela Prefeitura de Paverama como chefe de gabinete, eu fiquei 8 anos lá. E eu sempre escutava, na época eu fazia educação física. Tive também uma academia, né, por um período. E aí eu escutava do meu chefe na época, o Hernani Altas, né, bem conhecido aqui na região. Mas tu vai fazer educação física mesmo? Tu quer ser professora? Tem certeza? Tem certeza que é isso? Eu disse, olha, eu sempre Aquela quis... provocação assim para Isso. ver se tu tá convicto, né? Isso. E uma época em que fazer educação física era sinônimo de ser professor, né? Hoje já mudou um pouco exatamente. esse cenário também, era nessa perspectiva. Era essa a visão. E ele me provocava e eu dizia, eu gostaria muito de fazer fisioterapia, mas na época o curso era só... era longe, não tinha aqui na região. E aí, em seguida, abriu na Univates. E aí eu disse, agora abriu. Deles, então vamos lá. É o sinal. Vai lá, faça o vestibular, que depois eu vou dar um jeito aqui nos teus horários. Começa. Foi tipo a gente esperando o curso de jornalismo, né, Lucas? Sim, mais ou menos nessa linha, né? E aí durante o curso, então, eu me mantive um período na prefeitura, depois eu precisei sair para fazer os estágios finais, e aí logo em seguida eu tive a oportunidade de abrir a clínica em Paverama. Foram 13 anos de clínica, uma profissão, assim, que me satisfazia muito, que eu tenho saudade de alguns momentos, eu aprendi muito, já tinha muita facilidade em lidar com o público em função dessa vivência a vida inteira no comércio, né? Desde de criança, de bebê, sempre no comércio, então isso também facilitou, e aí essa vivência na saúde só aproximou mais ainda com as pessoas. E daí durante a maternidade, né? Veio a maternidade, as coisas já foram mudando um pouco, eu já tive que diminuir um pouco minha carga horária na clínica, porque como eu trabalhava com pilates, atendia até tarde da noite, então ali eu já tive que dar uma reduzida. E aí logo depois veio a pandemia. E aí a gente não sabia o que era esse vírus, eu com o bebê pequeno em casa, então eu tinha que... Uma atividade que gera contato físico, né, com a muito, maioria muito dos próximo. pacientes. Então eu tive que optar por ficar com o Benício, cuidar do Benício, né, era a minha prioridade, e fiquei mais com as atribuições administrativas da clínica naquele período. E a gente tocou, assim, durante um ano, mais ou menos, mais afastada da clínica. E nesse período eu estava mais em Estrela. E aí eu acabava indo mais na imobiliária. E aí, como foi natural, né? Eu comecei a dar pitaco na imobiliária. Eu imaginei assim, ela já vendendo ali no meio. Não, e aí ela dando pitaco, aí o Adiel já vem, escuta. Ou tu vem, ou tu... Ou para de dar pitaco, mais ou Foi menos. mais ou menos assim que aconteceu. A gente passou por um período bem desafiador, que foi quando a gente teve Covid, o Adiel esteve bem doente, teve hospitalizado. E aí eu tive que tocar algumas coisas sozinha, algumas coisas que eu não fazia ainda na imobiliária. E aí, naquele momento, já vinha uma negociação para vender a clínica em Paverama. E aí, naquele momento, então, eu disse, agora é a hora, agora eu vou entrar de cabeça na imobiliária. Nesse período também eu já tinha feito técnico em transações imobiliárias. Aproveitei esse período, então, que eu estava mais por casa também para estudar.
E aí foi onde eu me joguei de cabeça na imobiliária. E aí os pitacos passaram a ser constantes. Pois é, agora todo dia, né? Isso aí. São 15 anos de imobiliária, né? É, 16. agosto 16. Agora, 16 em como de agosto, aniversário, então. Pois é, e aí a gente vai olhando, né, nessa retrospectiva, né, e você falou, Adiel, e isso é muito comum no Vale do Silício, o pessoal está muito mais interessado na quantidade de tropeços e erros que eles cometem, os aprendizados, as tentativas, do que propriamente com as grandes sacadas. Para ti, tu olhando para trás, toda essa tua caminhada, valeu a pena esse investir, aquele 1 mês a mais que teu pai te desafiou, aquele algo a mais, aquela força a mais, essa energia te ajuda quanto hoje? Todas as vezes que acontece alguma coisa, eu lembro do meu pai dizendo, não, fica mais um mês. Aguenta mais um mês. Todas as vezes. Quando tem alguma coisa assim, um pouco mais difícil porque situações acontecem em todo momento, em todas as empresas, né? E aí sempre vem, tá, calma. E assim, ó, eu já fui dormir várias noites, assim, não tendo a solução do problema, eu pensei, bom, eu vou dormir, amanhã de manhã a gente vê como é que vai resolver. E realmente dá certo. Né? E como eu te falei antes, no início às vezes era assim, tu não sabia a questão financeira e tal, como é que ia ser, mas aí eu tenho uma coisa que eu tenho uma fé muito forte, pode não parecer, mas eu tenho uma fé muito forte, e cara, eu jogo nas mãos de Deus. Eu digo, não, vamos colocar na mão dele que o que é pra ser, vai ser, não adianta tu ir contra o que ele quer. E olha, eu vou te dizer, o velhinho lá em cima não me deixou mal nenhuma vez ainda. Pois é, a Aline mencionou, né? Você parou na UTI, esteve em situação crítica durante a pandemia com Covid. O que tu te lembra daquele momento e o quanto tu te lembra a importância dessa tua fé para te ajudar a sair, voltar para o negócio, voltar para tua família? Foi uma situação assim bem complicada aquilo que eu vivenciei, né? E até chega a me emocionar, mas várias vezes, assim, quando eu estava no hospital, não vou contar toda a história, mas eu internei num dia e desse dia que eu internei de manhã, não tinha leito, não tinha nada na época, né? E até devo isso ao meu compadre Rodrigo e ao ex-secretário de saúde, o Lelo, que era secretário de saúde do município. Eles dois foram mais incisivos e conseguiram um leito para mim no hospital, né? Então, se eu devo alguém a minha vida, é esses dois também, né? Mas, enfim, essa questão do hospital, assim, o que eu vivenciei lá foram situações muito complicadas, porque, assim, da noite que eu internei, do dia que eu internei, passando de um pro outro dia, foi, assim, um momento crucial, assim, que eu vivi, assim, que eu fiquei bem ruim mesmo. Minha saturação caiu, assim, e eles achavam que eu iria ser mais um número Na estatística. na estatística. Mas uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi isso com a minha mãe, quando ela teve o problema dela do rim, que ela também estava no hospital, e os médicos todos davam que não tinha mais solução, e minha mãe sempre teve muita fé, e hoje ela está bem, graças a Deus. E isso é uma coisa que me ajudou muito, né? Deus e família, né? Isso é uma coisa que não tem, sabe, tu te agarrando a isso, segurando isso, tu vai passar por tudo. Sabendo que a família está em casa esperando. Sim. E dando suporte, né? Porque o que acontecia? Até teve uma situação que aconteceu um dia que eu tava bem ruim, né? E a Aline me mandou uma mensagem: escuta, tu não me responde, tu não me diz como é que tu tá, tu não. Aí eu fui obrigado a mandar ela, tá, mas peraí, tu acha que eu tô aqui num piquenique? Eu disse, eu tô ruim aqui, eu não consigo, né? Eu não tô de férias aqui, mas a gente tinha uma... Depois que eu fiquei sabendo, né, que foi criado até um grupo de WhatsApp já, né, pra notícias sobre o meu estado, né? Eu acho que foi a Pauline que criou esse grupo com mais pessoas, assim, atualizando, né? Para atualizar estado de saúde, o estado né? de saúde. Isso, Corrente de isso. torcida. Mas é Isso aí. interessante, né? Olhando para o negócio, né? Qual é... Vocês trabalham com venda e locação, Sim. né? Como é que é essa diferença de uma negociação para outra na venda, na locação? Vamos para o negócio, né, Luciana? Falamos bastante da... Deixa eu fazer as perguntas, estou aqui assistindo de volta. Coisa boa, né? Não Vai lá. chego na vez.
É que uma coisa que é bom comentar, assim, que eu acho que a gente tem que comentar pro pessoal, assim, que a gente é, assim, Existe muito uma amigos. intimidade, A gente tem uma intimidade muito boa, então E a é gente... melhor que a gente passe logo pro É, negócio. olha- Olha que a gente tá Conte falando demais. É. tá com um cafezinho aqui, né? Isso. Porque Pois se é, tivesse com uma cervejinha, o vinho ia ser Eu me diferente. recordo que, não sei se não foi no primeiro episódio desse podcast, tinha vinho, né? Foi no primeiro. Mas só nesse, né? Uma Só tarde nesse. fria como hoje merecia, mas eu Merecia. entendo que é Assim, segunda-feira, Mas início pode de ser tarde. Mas é depois que da ali gravação. que foi gravado à noite, né? Daí foi diferente, Ah, né? Mas a Estão gente pode desculpados. fazer uma Tá. segunda edição, porque não vai dar tempo de contar tudo hoje. Meu né? Deus. Nossa, tem muita história. Tá aí negócios, vamos falar de negócios. Vamos lá. Qual é a diferença principal, venda e locação? É claro, todo mundo sabe, né? Vende um imóvel ou então aluga ele. Mas na negociação em si, que diferenças existem no trato de uma imobiliária? Por que é importante ter uma imobiliária no meio desse processo? Eu sempre gosto de falar muito da questão da garantia para o proprietário, né? Tanto o proprietário como o inquilino. Tu precisa, as pessoas ainda muitas pessoas veem hoje a imobiliária como, por que eu vou pagar essa taxa de administração para a imobiliária? E na verdade, eles precisam ver isso com outros olhos, porque muitas vezes a imobiliária garante a idoneidade da negociação, tanto na venda como, eu sempre gosto de dizer que o aluguel também é uma venda, né? Porque querendo ou não, tu tá vendendo um serviço. Então, nós temos, na verdade, um serviço. O nosso produto é o serviço, não é a venda de imóvel, é o aluguel. Não, o nosso produto é a assessoria que a gente presta, tanto na locação como na venda, né? E para a imobiliária, assim, como é a divisão para vocês? Vocês trabalham com as duas coisas na mesma medida? Tem épocas que uma área é mais forte? Porque a locação é constante, né? No momento que o imóvel está alocado, essa assessoria é 365 dias por ano. O que acontece? A gente está entrando agora por um caminho que a gente está organizando um pouco mais a empresa, né? A Aline, ela já faz... a gente teve algumas mudanças de quadro funcional, enfim, e a Aline começou a se envolver um pouco mais nessa questão da estrutura financeira, né? Então a Aline abraçou mais, porque é muita coisa, então tu não consegue mais abraçar tudo. Aquela coisa que eu falei no início, que eu fazia o café, que eu fazia... Isso esquece agora, Hoje não tem iam mais... faltar não. horas no dia. Não. Agora eu vim pra dividir, assim, eu ajudo a cuidar um pouco, limpar o chão, fazer o café também. Não, brincadeira à parte. Mas quando eu vim pra imobiliária, então foi pra ser também mais um braço do Adiel lá dentro, né? Eu precisava de alguém com a confiança dele, né, para desempenhar algumas funções, e agora eu tive a oportunidade no final do ano passado de, por livre e espontânea obrigação, ter que assumir o setor financeiro por um período, então é mais uma atribuição aí, para poder também deixar o Adiel mais livre para outras frentes. Agora, como dono de negócio ou donos de negócio, né, muitas vezes surge essa demanda repentina da falta de um colaborador, de alguém, e aí o dono do negócio ele precisa entrar em ação e suprir, mesmo que momentaneamente, essas lacunas. Isso vocês têm percebido no negócio de vocês? Têm percebido também nos outros negócios, nos colegas, nos amigos que vocês têm nessa área? Eu acho que é uma das questões mais desafiadoras nos negócios hoje, é essa questão de pessoas, né, de contratação, de quando eventualmente alguém sai daquela função. Existem os dois lados, né? Eu percebo que, no nosso caso, houveram todas as situações de mudança onde a gente perdeu alguém, foi para vir alguém melhor ou para a gente estar mais a par daquele setor, de como as coisas estão funcionando, que eu acho que é extremamente importante, né? A gente tem que ter esse olhar estratégico, a gente não tem que estar lá executando o tempo inteiro, mas a gente tem que entender de tudo. E acho que todas essas mudanças que tiveram na imobiliária serviram muito para isso. E assim, a gente está muito inserido em vários grupos, né? Diretorias, associações, e com isso a gente conversa com muitos empresários e é geral, né? Essa queixa em relação à mão de obra, a conseguir pessoas engajadas, pessoas, né, que tenham os mesmos princípios.
e que vistam a camiseta da imobiliária, né, dos negócios. O próprio desafio dos treinamentos, né? Porque no momento que tem uma troca, tu praticamente tem um recomeço. Por mais Isso. que a pessoa já tenha uma experiência, ela vai ter que se inserir na cultura daquele ambiente, nos fluxos, nos processos que tem ali. É, exatamente. E uma coisa que já aconteceu dentro da imobiliária uma vez, agora, na verdade, de novo, é conseguir dentro do próprio quadro, apesar de lá a gente ser muito enxuto, conseguir observar algumas características e daqui a pouco poder realocar pessoas ali do quadro para outras funções e dar oportunidades. E, e a oportunidade que eu digo é da pessoa evoluir junto, crescer junto, e que é muito gratificante, né? A gente poder ver essas pessoas que estão ali com a gente se desenvolvendo e tendo uma ascensão junto com a imobiliária. E esse é um dos fatores, certamente, também que contribui para esse objetivo de manter as pessoas junto, né? Praticamente não se usa mais o reter, né? Porque o reter Isso. dá aquela impressão de que a gente vai segurar a pessoa, mas aquele desejo de estar junto, de Isso. continuar na caminhada e fazer carreira dentro daquele negócio. Isso aí. Eu costumo muito dizer assim, Lu, que na vida a gente tem ciclos, né? Tudo é um ciclo, então a gente precisa ter isso em mente, e aí eu falo a gente como administrador de empresa, que isso é um ciclo que aquela pessoa está vivenciando dentro da minha empresa. Esse ciclo pode ser um pouco mais duradouro, como pode ser um ciclo um pouco mais curto. O que vai ter que acontecer? A gente vai ter que entender que a gente precisa tornar essa vivência da pessoa dentro da empresa uma vivência boa, né? Tentar, de repente, fazer com que esse ciclo perdure com um tempo um pouco maior, mas a gente precisa saber que tem início e fim. É ter essa consciência e não criar falsa expectativa, né? De que vai ser uma coisa eterna, porque isso acaba também gerando uma frustração maior, né? Porque a Luciana sempre me diz assim, olha, não cria expectativa demais. Isso. Em que diversas A situações da vida, frustração é né? proporcional à expectativa criada, sim. né? E se permitir também surpresas positivas quando a gente Sim, consegue dosar sim, sim. essa energia, essa empolgação de. É bem essa questão de equilíbrio, né? Sim. Porque todo mundo diz, tem que separar, né, a amizade e o trabalho. Mas é impossível, tu é um só. Tu vai conviver com aquelas pessoas no teu dia a dia. Tu convive mais com os colegas de trabalho do que com a família, muitas vezes, né? Então, é difícil tu separar, tu não te envolver. Tu não criar relações, Isso, né? De amizade, O vínculo, né? né? Vínculos, né? pra mim, isso é impossível. E por outro lado, eu vejo isso com bons olhos. Porque aquela pessoa que tá ali, tu cria um carinho, tu se torna uma pessoa especial e tu quer ver ela bem. E a gente faz isso, tanto que agora a gente ainda brincou, né? Tem uma funcionária nossa que até é interessante contar, porque ela iniciou com a gente, ela morava num imóvel mais simples, ela já conseguiu alugar um apartamento mais legal, ela já trocou de carro e agora, então, ela adquiriu o terreno dela e está construindo. E a gente disse, ó, o nosso objetivo esse ano é trabalhar para a gente construir a casa dela. Então, assim, a gente tenta direcionar, né, as vendas, a gente está ali apoiando de todas as formas. Se já o processo não estava andando na prefeitura, vamos ver o que a gente consegue, né, ajudar nesse sentido, vamos lá conversar com alguém. Então, assim, a gente está sempre empenhado, tentando ajudar, né? Porque essa pessoa estando bem, estando feliz, estando realizada, ela vai desempenhar bem o trabalho dela. Vai ser muito mais produtiva, Assim, né? a outra funcionária que tá com a gente também, né? A gente diz, quando essa desocupar o apartamento que ela tá usando para ir para casa própria, a outra vai poder daqui a pouco fazer um upgrade para esse apartamento que é melhor do que ela mora hoje, né? Então, assim, e vendo as pessoas se realizando lá dentro, né? E isso para mim é uma grande realização também. E a Imobiliária Nova Era tem a sede em Estrela, mas Isso. atua numa região bem maior, né? E como foi esse momento desafiador de enchente, né? Estando aí no meio ali do fervo, Sendo vamos dizer assim, atingida inclusive também, sendo né? Atingida diretamente. E tantas demandas e tantas necessidades, já foi possível suprir, equilibrar aí a necessidade da maioria dos clientes? Eu até vou te dizer uma coisa, que ontem eu estava conversando com a Aline, e ela disse assim, não vamos falar muito de enchente, porque a gente não quer falar sobre Eu vou coisas... cronometrar 1 minuto, então. Coisas ruins, né? Mas eu disse, não, Aline, isso vai ser inevitável, porque é uma coisa que a gente realidade, vivenciou, né? Então, como vocês sabem, e
Para quem não sabe, nós fomos atingidos 2 vezes, tanto na empresa como em casa, né? Tivemos umas perdas, algumas coisas, mas enfim, o que nós decidimos? Primeiro dia após a enchente, eu reuni a turma e disse, cara, primeiro a gente vai trabalhar para os outros. Então, esquece a imobiliária, esquece aqui em casa. Tipo, A sede, esquece né, a o sede da espaço. imobiliária. Isso. Se concentra no trabalho. No na trabalho de função. atender as pessoas. Eu até quero fazer uma ressalva aqui, com muita alegria, a gente pode dizer que a imobiliária Nova Era é uma das imobiliárias de Estrela que mais aluguéis sociais tem. Eu já ouvi colegas meus, e essa é uma escolha de cada um, mas aí volta naquilo que eu falei antes, de realizar o sonho das pessoas. Não é um sonho, mas é uma ajuda, né? Mas é um sonho que a pessoa tem de querer sair da enchente, querer de novo reconstruir, necessidade de construir, né? E passou a enchente, eu juntei a turma, então, e disse, nós vamos trabalhar primeiro para os outros, depois a gente vai ver a sede, depois a gente vai ver em casa. Tanto que, em casa, agora faz um mês que nós começamos a limpar lá em casa, na parte da garagem, né? São níveis e tal, então não atingiu a residência em si, mas garagem e tudo mais, isso atingiu, né? Então faz um mês que eu comecei a limpar lá em casa, né? Então, o que era a nossa principal, o nosso foco? Ajudar as pessoas, porque as pessoas precisavam. O que nós fizemos? A gente tem uma sala comercial locada lá e tal, o inquilino saiu, a gente limpou da forma que dava e pegou 2 mesas lá que a gente conseguiu resgatar ali da sede da imobiliária, colocou naquela sala provisória lá e a gente começou a atender. Eu brinco porque a coisa foi tão dinâmica, assim, tão rápida, que a porta de vidro que tinha nessa sala, ela caiu e nós não conseguimos colocá-la de volta logo. Então a gente teve que fechar com umas folhas de zinco. Para poder atender. Foi uma coisa Uma assim, enjambração para não deixar de atender o cliente. Isso, para não deixar as pessoas mal. Isso também tem uma resposta do mercado com o passar do tempo, né? O Sim. estar junto na hora que as pessoas precisam, Isto. né? A gente sempre teve e sempre vai ter esse envolvimento com a comunidade, né? Que a Aline comentou antes. Então a gente tem esse envolvimento com a comunidade e eu não me sentiria bem se eu não pudesse ajudar as pessoas. Eu trago isso de casa, a Aline traz isso de casa também, porque meu sogro e minha sogra eram envolvidos em CTG, então tu tem essa questão de ajudar o outro. Então eu não me sentiria bem se não fosse assim, com certeza não. E o futuro? Daqui a 5, 10 anos, dá para falar um pouquinho dos projetos ou eles estão ainda na... Sim, não, a gente tinha, assim, por isso, de novo, envolvendo Deus, como Deus é muito justo, né? Porque nós tínhamos colocado em nosso planejamento que 24 seria um ano que a gente trabalharia a questão organizacional. Show, chegou janeiro, temporal. Não fomos atingidos, mas mexeu. Mas alguma mexe forma, em com o alguns setor. clientes, né? Show de bola. A gente estava se reerguendo da enchente de setembro, novembro lá e tal. Agora o bicho vai pegar, vai começar a funcionar. Chegou maio. Opa, uma enchente maior, né? Enchente. Vai lá de novo. Vamos de novo, Aliás, né? a gente fala em enchente de maio, né? No singular. Mas a gente tem que lembrar que ali no dia 29, 30 de abril, o Rio Taquari chegou num patamar de 27 e pouco. Ele dá uma pequena recuada e aí vem a pancada para chegar nos praticamente 34. E depois, uma semana depois, nós de novo batemos em 27 e pouco. Então, na realidade, foram 3 enchentes em uma questão de uma semana. Fora as anteriores, né? As 2 do ano anterior. É incrível, né? Porque depois dos 34, a gente já nem dá mais bola para os 27, Que né? foi a sexta maior. A sexta maior, né? Da história de Estrela foi a sexta maior, os 27 e pouco. Foi a sexta maior. Então, assim, isso até é uma coisa que, assim, eu acho que tudo que tu pode aprender e estudar, tu tem que estudar. Então, assim, o que acontece? Às vezes a Aline até me xingava, dava enchente, eu pegava o carro e saía olhar. Onde é que pega, onde é que não pega, o que acontece, como é que ela se comporta. Graças a Deus que eu fiz isso. Estudar, porque nessa de maio, a maior, os 33 e pouco, 34, eu tirei muita coisa de dentro da imobiliária, da sede. E já estávamos ilhados. Peguei meu carro lá e fui colocando as coisas lá dentro como eu conseguia e fui tirando. Tive ajuda de um amigo, cliente nosso lá, da canoagem lá de Estrela. Ele ajudou, o Léo, ele ajudou a tirar as coisas e eu fui levando para casa, botando lá em casa, né?
Eu Que era digo, mais alto. não estava, se eu não me engano, estava em 29, mas a gente escutava, vai chegar em 34, 35. Peguei minha treina, comecei a medir para lá, para cá e tal. Eu digo, isso vai... Na dúvida. Na dúvida, isso vai pegar dentro, vai pegar 1 metro lá dentro. Vou tirar. E deu 80 centímetros lá dentro. 80 centímetros. 80 centímetros. No levantamento, olhando essa parte estatística, justamente é isso, né? A gente observa essa de maio, aí nós temos a de setembro do ano passado, a de novembro do ano passado, maio de 41, abril de 56, e aí vamos para 13 de maio, Dia das praticamente Mães, 2 semanas depois da grande lá de 1º de maio, e aí 2020. julho de 2020, e aí 30 de abril, 27,10, que foi a véspera da grande enchente. É isso aí. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Chega de enchente. Da enchente. Vamos falar do futuro agora, que a Lu pediu. Sim. Agora vamos responder a pergunta, né? Parada em enrolação e vamos... Candidato, o senhor não respondeu a pergunta. Não é porque a bancada aqui é Eleitoral. eleitoral que a gente vai ficar enrolando quem tá do outro lado aí, né? Temos então, tínhamos programado 24 para ser um ano de trabalhar na empresa, resolver algumas questões estruturais e organizar, eu vou até ser redundante, né? Organizar a organização, né? Organizar a empresa, e estamos conseguindo, né? Estamos com uma parceria aí com uma empresa que está nos assessorando, dando uma consultoria nessa questão organizacional, e estamos alinhando alguns detalhes, né? Estamos abrindo um braço da nova era agora para a questão da construção civil. Estamos começando com a questão da construção civil. É uma nova área que vocês não atuavam ainda. É uma demanda que, em decorrente surge da própria enchente da também. enchente. Porque tu tem que estudar o mercado, o que o mercado precisa, né? No momento que tu tem a necessidade, tu tem que tentar suprir essa necessidade. E aí não tem imóvel para alocar sem imóvel. E aí vem várias situações que tu pode aproveitar, né? Até agora eu vou dar umas dicas aí para os concorrentes, mas tudo bem, cara, não tem nada a ver, né? Tem bastante espaço. Tem bastante espaço, mas tipo assim, tu não vai só vender uma casa, né? Tu pode daqui a um pouco fazer todo um contexto, né? Tu pode vender para o investidor, que vai deixar para alugar, que daqui a um pouco ele pode revender, aí comprar uma coisa, mas então tu cria um vínculo com o teu cliente. Tu traz o cliente para ti, né? Mas enfim, e também temos em mente para os próximos 5, 10 anos a questão de expansão, né? Então, abrir mais uma unidade. Estamos analisando cidades e então estamos... Teutônia tá no páreo? Quem sabe? Quem sabe? Agora eles edição 2 do podcast. Tô falando. Deixaram a estratégia no esse... Eu vou voltar pro pessoal agora, né? Já que falamos de negócios. E esse trabalhar em família aqui? É inevitável fazer essa pergunta, né? Trabalhar juntos, né? A gente vivencia isso. Como é esse desafio ao longo? São quantos anos trabalhando juntos agora? Agora, juntos... Praticamente os 16 anos, porque tu mas às vezes de cabeça ajudava. Na imobiliária agora, né? 4 anos. 4 anos e meio, mais ou menos. Como é que tá sendo essa relação? Não é simples, né? Não. Quem conhece a gente sabe dos gênios fortes, né? Não é nada simples. A gente passa 24 horas juntos. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, a gente consegue perceber que tem muita coisa onde a gente se equilibra. Então, tem negócios que saem justamente por esse equilíbrio, por essa junção de forças, e tem dado certo, no geral, tem dado muito certo. Às vezes a gente, né, sai um pouquinho do eixo, mas daí... Mas resbalada... Vou fazer uma brincadeira agora, tá? Medo. Abre um parênteses no que eu vou dizer. Medo. Na vida Agora a gente... corta. Abre um parênteses. Na vida a gente precisa viver ou feliz ou com razão, né? As duas coisas juntas não tem como, né? Então... Bom, quando eu tenho a razão, eu sou feliz. Então, é isso aí, né? De vez em quando ter razão e de vez em quando ser feliz. A gente serve um cafezinho para um e o outro continua aqui no bate-papo. Depois vamos fazer um revezamento. Meu Deus do céu! Mais ou menos. Descontrair um pouquinho. Claro, com certeza. Essa relação, ela sempre é complexa, por isso que a gente também tem o podcast com esse desafio de olhar, porque o trabalho é muito de famílias e negócios, né? O Vale é muito formado com negócios familiares. 90% dos negócios no país surgem de dentro de uma família, de alguém que acredita, que tem um sonho, que empreende, que descobre uma necessidade do mercado
e dá certo, né? E esse desafio de profissionalizar, vocês falaram disso, né? Profissionalizar no sentido de organizar processos. Eu ia brincar antes, a redundância, organizar a organização. Certamente quem é empreendedor entendeu com todas as letras o que isso significa, porque é um dos desafios também da maioria das empresas, porque no formato família, esses negócios eles surgem e é daquele jeito, né? Vamos dando conta das coisas à medida que acontece. Sim. E muitas vezes não dá esse tempo de parar para organizar durante a caminhada. E conforme a coisa vai crescendo, e graças a Deus a Nova Era vem nessa ascendente, a gente precisa, né, trazer mais pessoas, aí daqui a pouco qualifica o time, e tudo isso tem que ir acontecendo enquanto ali a roda vai girando, né? Não dá pra, vamos parar agora e Tem uma organizar. máxima que o pessoal fala, né? Trocar o pneu com o carro andando. Isso aí, exatamente. Bem É simples diariamente, é isso. E ninguém disse que empreender é simples, né? Mas você sabe que o ser humano já tem isso como uma coisa intrínseca de ser sócio, né? Porque o casamento nada mais é que uma sociedade, né? Então já é um treinamento para o negócio Já dar começa certo. ali, né? E eu aconselho a todos os casais a abrirem uma empresa junto. Pode dar certo como não pode. Mas é bom. Se descobre muita coisa. Muita mas coisa. é bom. Pode testar no relacionamento, depois empreender, ou pode empreender e testar Depois testar no né? relacionamento. Nós, na verdade, o que aconteceu? Nós fizemos diferente. Primeiro no relacionamento, depois na empresa. Mas, olha, 16 anos, acho que a experiência está sendo boa. Tá bom, tá bom. Tá boa. Tá valendo, É né? bom ouvir isso, né, Aline? Tá reforçando o contrato de... Os Mas votos, é que eu tô reforço pensando. dos votos. Ele fala, são 16 anos de namoro, casamento, 16 anos de imobiliária. Então. Tu tinha falado mesmo do futuro, né, Lu? Tão Vamos falar pra fugindo, né? frente. Que coisa séria, né? Qual é o maior aprendizado? Bom, essa pergunta é difícil, né? São tantos aprendizados se a gente olha para essa caminhada toda de negócio e família. Pode falar. Eu acho que o maior aprendizado vem com a chegada do Benício, né? Com o Benício no meio disso tudo. Porque a gente sempre tenta mostrar para ele que trabalhar é prazeroso, que faz parte do dia a dia. E apesar de algumas vezes, e é onde eu acho que é o desafio maior, às vezes a gente leva alguns assuntos para casa e acaba debatendo, e muitas vezes a gente não está discutindo, mas está falando com veemência, às vezes está só contando alguma coisa que aconteceu, e aí ele já diz, não briguem, não é para brigar, né? A percepção dele, então é esse o grande desafio, assim, de mostrar que é bom, que é legal, que faz parte, né, do dia a dia, e não que seja uma coisa ruim, ou eu tenho que ir trabalhar, eu vou te deixar na escola porque eu preciso fazer isso, mas que não é bom, não. Eu acho que isso é uma da... Assim, é constante, assim, esse cuidado. Tanto que o Benício, né, a gente pergunta para ele onde você vai trabalhar. E ele disse, na mobiliária. Né? Esses dias ele disse, você é um mobiliarista. E ele fala com orgulho, ele já tem o crachá da Nova Era, tem a camiseta da Nova Era, e ele gosta, quer usar. E muitas vezes, né, ele precisa ir com a gente pra rua, né? Ele já tá habituado a mostrar imóvel. Até aconteceu, né, de um dia ele ir junto no imóvel, que era de uma pessoa bem próxima da gente, e ele foi mostrando os cômodos, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, ele já tá... familiarizado, né? E ele passa hoje por Estrela, passa por alguns lugares e diz, essa casa eu vendi com o papai. Né? Às vezes mesmo quando é locação, mas ele... Como né? não tem a placa da Nova Era aqui? Sim. Esse final de semana aconteceu isso ainda. Ele disse assim, ali não tem uma placa da Nova Era. Será que alguém tirou? Todo cuidadoso, assim, né? E adora passar olhando e apontando as placas da imobiliária pela cidade. E esse é um aprendizado constante, né? Porque os desafios na educação de um filho, no meio desse cenário todo, eles são Sim. Eu até novos, diria que né? o maior aprendizado é o legado que a gente deixa, né? E aí, mas com 15, 16 anos tu tá falando em legado? Cara, 1 ano tu já vai deixando um legado. Porque a vida vai passando e as coisas vão acontecendo. E conforme tu enfrenta, e conforme tu vê as coisas, é o que tu vai deixar. Porque assim, mas isso é em família. Sim, mas a gente é uma empresa familiar.
A gente é uma empresa familiar. E aí o desafio de não deixar o negócio misturar com a família é muito grande, e a família não misturar no negócio, apesar da convivência acontecer no mesmo ambiente, mas ter essa separação são os desafios Mas de grandes. alguma coisa, de alguma forma, um depende do outro, né? Exato. Porque o equilíbrio da família, de alguma maneira, ele está interligado com o sucesso do negócio. Equilibra o negócio, e o negócio equilibrado ajuda na família, quer dizer, E isso precisa vice-versa. caminhar junto, né? São duas coisas que caminham ao mesmo tempo, como eu falei antes, são duas sociedades, né? Porque a gente precisa a sociedade família, a instituição família a gente precisa manter também, da mesma forma como a gente precisa manter a instituição Nova Era, né? E assim, ó, é o legado que a gente quer deixar pro nosso filho. E uma coisa que eu escutei, que eu achei muito interessante, que até a Aline comentou comigo, que a gente sempre fala assim, eu não vou forçar o meu filho a ser nada. Não, a gente não está forçando o Benício, mas a gente está mostrando para ele que a empresa, como é que funciona, a gente está fazendo ele criar o gosto. E ver a oportunidade que tem ali, né? Sim, Porque eu sim. acredito que nós somos uma geração, por mais que a Aline tenha falado dessa vivência, de estar ali no comércio, né? Desde criança, a gente é uma geração que não foi preparada para o empreendedorismo, né? Para mim, ninguém disse que eu poderia ter o meu negócio. É onde tu vai trabalhar, tu vai ficar na roça ou tu vai trabalhar fora, né? Uhum, Então, uhum. era a mentalidade construída pela própria escola. Então, mostrar que ali há possibilidade já é um diferencial. E ao mesmo tempo, né, que a gente não teve essa preparação, mas a gente estava ali vivenciando aquilo ali de certa forma. E o que eu percebo hoje, e daí reflete naquilo que a gente falava antes da mão de obra, né, da dificuldade de ter pessoas preparadas, o que a gente vê muito? Alguns pais comentando, porque o meu filho vai ser o que ele quiser, eu vou deixar ele escolher. E eu escutei uma coisa bem forte essa semana que dizia, não, claro, eu não vou obrigar o Benício a estar dentro da imobiliária, mas a gente vai manter isso, de conduzir, de mostrar que é bom. Ele já tem meio caminho andado ali, é só tocar dali para frente, né? E dar essa diretriz e mostrar o quanto é importante ele estar envolvido, de ter comprometimento ali dentro. E se daqui a pouco, não é isso que eu quero, ok, mas alguma coisa tu vai ter que fazer, vai estudar. Não aquela coisa, eu vou deixar, ele vai viajar, curtir a vida e depois vai decidir o que quer ser. Não é tão tá. simples. Mas acho que assim tu prepara a pessoa também para a vida, né? Sim. Tu E pras precisa. próprias escolhas, A né? gente precisa preparar as pessoas, e as Preparar. pessoas que eu digo, porque assim, ó, a gente tem que ter uma coisa muito em mente, né? A vida é uma engrenagem, né? É uma roda, né? Então, assim, ó, quem a gente está preparando é quem lá na frente vai nos prover. E aí, de que forma a gente vai ser provido? Da forma como a gente preparou a pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente muitas vezes não leva em conta. Mas nós estamos provendo nossos pais, nossos avós hoje. Por quê? Porque recebemos um ensinamento de acordo, adequado. É um ciclo na família, mas Sim. é também uma responsabilidade Sim. social que a comunidade Sim, como um todo sim. precisa olhar para Sim, isso, né? É porque tem que ter geração produtiva, né? Que se chama, né? A chamada fase produtiva da vida, né? Essas pessoas Que está se precisam. ampliando, inclusive. né? Essa faixa produtiva, ela precisa dar conta de prover, como diz o Adiel, a faixa dos idosos e ajudar a prover os que estão abaixo e prepará-los para que eles sejam, no futuro, a geração produtiva. É uma engrenagem, é uma análise bem profunda. Luciana, nós temos que encerrar Tá esse bom, primeiro né? Já? Vamos Sim, já seguir viu? a dica da Aline ali. Vai ter que Vamos fazer pra... um segundo, né? Não, round. não só isso, né? Eu acho que aquela deixa encerra. lá da cerveja, do tá. vinho, A né? gente encerra e vai pro vinho, fora das Aham. câmeras. O próximo a gente pode fazer no estúdio lá da Nova Era, né? Isso aí que toda Isso quarta aí. recebe lá Verdade, o programa, né? né? Podemos fazer de lá, né? É importante frisar, né? Além de agradecer essa oportunidade, né? Isso. É desafiador, mas é sempre uma oportunidade, né? Poder falar um pouco da gente, um pouco da empresa. Então, a gente quer agradecer essa parceria, né? Porque o Grupo Popular está na imobiliária geralmente nas quartas de manhã, né? O programa Espaço Aberto é transmitido de lá e é com muito carinho que a gente recebe vocês lá. E a gente é muito grato, né? Por esse espaço e pela recepção toda manhã, né? De poder estar em Estrela Isso, também. é. né? E pelo eu sempre- chimarrão também, né? Pelo chimarrão também. Eu sempre digo, né? Cafezinho. E eu já cansei de dizer isso pessoalmente, mas é bom deixar registrado, né? Que o Lucas e a Luciana, às vezes, eu acho que eles não têm dimensão do valor que eles têm para o Vale, né? Não só para Teutônia, Estrela, é para o Vale do Taquari, né? São pessoas que
que deveriam ser mais aproveitadas. Não sei como Agora, nessas como é agendas. que a gente encerra depois disso, Lucas? Encerrando, muito obrigado. Mas é uma honra Realmente. estar aqui. É muito bom. Legal, gente. Obrigado por estarem conosco, compartilhando esse momento legal. A Diel e a Aline da Imobiliária Nova Era, e a gente está fechando mais um Famílias e Negócios. Te esperamos no próximo episódio.